Capítulo do dia seguinte da condenação, a repercussão política, tá? O Carlos Bolsonaro foi às redes sociais culpar o Mauro Cid pela condenação do pai. Ele disse assim, ó, deixa eu colocar para vocês a frase dele para a gente poder comentar, ó. Ele, no Twitter, né, no X, né, antigo Twitter. Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid, escreveu o Carlos. E não contente em fazer a postagem, ele fixou no perfil, deixou ali para quem quiser, quando você entra no perfil dele, está fixado na página do vereador. É a primeira coisa que aparece quando você chega, quando você abre a página dele. Aí eu fui ouvir a turma do Cid. O que o Cid está falando para os seus interlocutores? Foi Bolsonaro colocou todo mundo nessa confusão. O culpado de tudo isso é o ex-presidente, era só o que faltava. Aí o Cid relembra esses interlocutores. Não lembro do Carlos Bolsonaro chorar quando eu fui preso em 2023. Não lembro de ninguém fazer nenhuma defesa minha quando as mensagens da minha família foram divulgadas, né? Porque ele foi alvo da investigação lá no comecinho com o cartão da vacina, a fraude no cartão da vacina da Covid. E o Thomas acabou de trazer, ele fez uma nova postagem, o Carlos Bolsonaro, dizendo que o Cid vai morar nos Estados Unidos. Aí um advogado aqui me escrevendo, é tática miliciana, ficar intimidando eu sei para onde você vai, eu sei o que você está fazendo. Sei para onde você vai e fiquem todos de olho para onde ele vai. Está avisando todo mundo. Porque, assim, o Cid foi condenado, é um colaborador, né? Como já falou várias vezes a esses interlocutores, a vida dele acabou. Ele vai ter que inventar uma nova vida. A vida que ele tinha planejado, essa de ser promovido dentro do Exército, acabou. Ele pediu reserva, né? Acabou, não tem mais nada para fazer dentro do Exército. Então, pediu reserva, para ir para a reserva. Os advogados do Cid vão pedir para tirar a tornozeleira eletrônica, vão pedir a devolução do passaporte, dos celulares que foram apreendidos. Agora é isso, recolher os cacos do que sobrou, né? Claro, ele foi condenado, confessou ali o que estava acontecendo. Mas muito impressionante, como me disse um advogado do Núcleo Cid, eles não vão parar. Eles precisam apontar o dedo para alguém o tempo todo. Assim, tem o resultado. É isso. Quem é o culpado? Então, o culpado eles estão do adversário o tempo todo. O inferno são os outros, Carla desculpa. Zambelli, a Joyce Exatamente, mas é Sartre no seu máximo, né? O inferno são os outros, ou seja, nunca assumindo a responsabilidade. Né? E é isso. É a Zambelli, são os militares, é o Mauro Cid, enfim, é o Alexandre de Moraes, nunca... E eu acho que é muito interessante, assim, como... pegando aqui uma carona com o que o Guedinho falou no início do programa, primeiro o Bolsonaro falou, não, isso aqui não é um julgamento sobre o Bolsonaro, isso era um julgamento sobre o Alexandre de Moraes. Tentou fazer desse julgamento um julgamento sobre os métodos e a atividade do Alexandre de Moraes. Quando isso deu errado, agora vem com uma outra lógica. Tudo isso é função da traição do Cid. Essa busca pelo conflito, essa busca pelo... Nós não somos responsáveis, nós somos vítimas desse sistema que está nos atacando. Essa vida paranoica que marca muito a forma como a família Bolsonaro trata a política. E aí um bolsonarista raiz falando para mim, Valdo, não, mas o Cid que ficava ali pilhando, trazendo as teorias de conspiração para Bolsonaro. Eu falei, gente, não dá. Assim, claro que o Cid estava ali, eu já contei isso aqui, o Cid é um fã de Bolsonaro, até hoje, é um admirador, respeita, gosta muito, foi muito difícil topar fazer a colaboração. E eu contei aqui no Estúdio I esse bastidor de quando ele decide fechar a colaboração, foi quando apresentaram para ele o quanto de cana que ele e a família poderiam pegar. E a gente viu ontem que... Ia pegar mesmo, não estavam brincando. Aquilo que eu falava aqui, o Supremo confirmou, quer dizer... A conta é aquela. Então, assim, ele faz a colaboração. Ele, durante todos os depoimentos, Valdo, não é que ele apontava o dedo e falava assim, Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Ele ajuda, como os próprios ministros disseram na primeira turma, ele não pode mentir, não pode omitir. Toda vez que ele era chamado, ele tinha que comparecer e contar. Acho que a omissão mais grave ali para os investigadores foi a história do Braga Neto. Não foi nem sobre Bolsonaro, foi sobre Braga Neto, a história do dinheiro, tal, não sei o quê, que de fato reforça a ideia de Braga Neto junto à trama golpista. Mas muito impressionante, sobrou para o ajudante de ordens. Mordomo.
Mordomo de... Isso. É mordomo. Não, é incrível porque até ministros supremos disseram isso ali, que sobrou para quem era o ajudante de ordens e não para quem dava ordens. Isso é inacreditável. Mas depois que você publicou essa notícia no seu blog, eu fui conversar com militares ali que tinham muito relacionamento com Mauro Cid, com o Lorena Cid, o pai dele, e eles falaram o seguinte: bom, o Carlos Bolsonaro deveria ter dito isso mais cedo e ter dito isso para o Supremo, porque é quase que uma confissão de culpa, porque se ele disse que a culpa é do Mauro Cid, o Mauro Cid fez uma delação entregando todas as articulações de Bolsonaro para dar um golpe. Então, ele tinha razão. Se ele não tivesse relatado nada disso, não teria vindo à tona, teria vindo de qualquer jeito, mas o raciocínio desse militar, não teria vindo à tona o esquema feito por Bolsonaro. Então, ele disse: olha, o Carlos Bolsonaro deveria avaliar primeiro, refletir um pouco antes de falar o que fala, porque com isso ele está assumindo a culpa. Olha, o culpado é o Cid porque contou tudo o que sabia. É isso? Então, esse militar falou o seguinte: é confissão de culpa, Andréia. Não, assim, ninguém está dizendo que o Cid não é culpado. O Cid é culpado também. O que a gente está dizendo, pelo menos eu estou dizendo, é que ele não é o líder. Claro. Ele não é o grande beneficiário de toda essa trama. É óbvio que ele estava totalmente dentro do projeto Bolsonaro. Era fã, era admirador. Já contei uma vez que quando fizeram buscas na casa dele, acharam pôsteres de Bolsonaro. É coisa de fã mesmo. Tinha Bolsonaro como um ídolo. Imagine, convive com a pessoa todo dia ali, acredita. É muito fácil para o Cid fazer as coisas para o Bolsonaro. Ele acredita, ele é ideológico, ele acredita nas coisas que o Bolsonaro vendia. E aí, de repente, a vida dele está por um fio, porque a polícia bateu na porta, e aí a família Bolsonaro quer que ele resolva a vida da família Bolsonaro e deixa a família dele à deriva, porque o Cid fez uma escolha, a família Cid, porque envolve a mulher, o pai. Então, Otávio, eu acho que tem um pouco disso, assim, para a família Bolsonaro, é Bolsonaro acima de tudo, e se o entorno não quiser, é inimigo, vira inimigo. Esse tweet do Carlos Bolsonaro, ele é relevante porque o Carlos Bolsonaro é o fígado da família. Se você quer saber quem é que está no alvo, quem é que vai receber toda a carga de ódio... As sanções. As sanções, digamos assim, emotivas, da raiva, do ódio, é o Carlos Bolsonaro, que é o porta-voz. Ele não é o núcleo Estados Unidos, né? Não. O núcleo Estados Unidos é o Eduardo. Exato. O núcleo Congresso é o Flávio. O Flávio. Esse o núcleo redes sociais. Então, assim, quem entra na mira e vai sofrer é o Mauro Cid. Sim. Quem melhor define a participação do Mauro Cid na trama golpista é o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, ministro da Defesa, num determinado, no que seria perto do dia D, a deflagração do Plano Punhal Verde, o Paulo Sérgio diz: olha, Mauro, está tendo uma reunião importante aí no Palácio, não deixa entrar ninguém para demover o Bolsonaro. Então, o Mauro Cid era o Beck ali, era o Beck. O Mauro Cid trabalhou incessantemente pelo golpe, ponto. Mas ele não tinha nenhum papel de destaque. Não. Ele era o Beck. Ele era quem abria a maçaneta para o Bolsonaro. Carregador de mala. Isso. Ele era um faz-tudo do Bolsonaro. Ele pagava as contas da Michele Bolsonaro, porque geralmente essa função fica como uma secretária de um presidente. Neste caso, ficava com o próprio Mauro Cid, dada a confiança que o ex-presidente tinha nele. Michele com quem ele não se dava. Michele com ele não se dava e mesmo assim ele pagava as contas dela. Sinceramente, se você olhar a denúncia da PGR, tem uma pessoa que tem todos os motivos do mundo para ter raiva do Mauro Cid. Chama-se General Braga Neto. Porque o Braga Neto foi condenado por todos, mas até pelo Fux, por conta do que eu considero a prova mais frágil, que é a suposta... agora a Justiça já reconheceu a entrega de dinheiro, né, num pacote de vinho,
que o Mauro Cid não sabia dizer quanto foi e aonde foi a entrega. Sim. Então, para mim, é a prova, o Fux, no meu entender, usou a prova mais frágil de todo o processo para condenar Braga Neto. No entanto, o Bolsonaro ele foi condenado por provas independentes da delação do Mauro Cid, ao contrário do Braga Neto. Então, se era para alguém fazer esse tweet, era o filho do Braga Neto, era o Braga Neto, não o filho do Bolsonaro. Não, e ele foi, o Bolsonaro foi absolvido pelo Fux. Sim. Sim. Com informações com provas da muito delação. mais... Foi o que um dos advogados do Cid me disse. Que está reclamando do quê? Tem que agradecer. Não, foi isso que você falou, porque eu estava lendo aqui uma informação de um aliado de Bolsonaro dizendo que, na visão deles, o Cid, ele era a gasolina. Ele colocava as coisas para andar. Como se o Bolsonaro fosse uma substância neutra. Exatamente, que o Bolsonaro fosse... exatamente. Ele atuou, o Cid atuou incessantemente pelo golpe. Porque ele ele remava. Mas ele remava. Não era o chefe. Não era quem dava a direção. Ele estava dentro do projeto. Sim. Mauro Cid não ele não era por carisma, por hierarquia, não podia ser... O domínio do fato é quem vai determinar se vai ter golpe ou se vai... desistir do golpe. Ele não tem esse poder. Eu falei aqui anteontem, já não lembro mais que dia é hoje. O Cid não tinha caneta, não tinha poder de decidir nada. Então, assim, achar que o Bolsonaro vai tomar uma decisão porque o Cid disse, assina aí, o máximo que o Cid pode fazer é, falei com fulano, ciclano, beltrano, a reunião vai rolar. Então, assim, onde é que vai ser? E outra coisa, hierarquia militar, sempre repetir isso aqui. Achar que comandante vai sentar com tenente-coronel. E tratar como igual com igual? Ele sabia o que acontecia, mas nem sempre participava das reuniões por causa disso. Por causa disso. Porque ele não... Era realmente... Não tinha essa importância. Não. Sabia de tudo, estava dentro do projeto, sim. Como eu sempre disse aqui, só que não dá para dizer que ele era o líder dessa trama golpista.